Irmãos, louvado seja Deus por mais um domingo em que nós estamos reunidos como igreja para poder adorar o nosso Deus, muitas das vezes com os nossos corações quebrados, tristes, agitados, cheios de problemas, mas esse é um momento em que nós louvamos a Deus, ouvimos a voz dEle e Ele fala conosco e nós saímos daqui renovados. Nós vamos dar sequência à nossa série de pregações em Atos, titulada A Igreja na Direção do Espírito. Semana passada nós vimos Atos 10, hoje nós vamos dar sequência e ler e entender um pouco sobre Atos capítulo 11, de versos 1 a 18. E eu queria ler com os irmãos o texto, para a gente poder iniciar. A palavra de Deus nos diz assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves dos céus. Então ouvi uma voz que dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido aos céus. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Esses 6 irmãos também foram comigo, e entrando na casa de um certo homem, eles nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua família. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em me opor a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, por esse momento em que nós vamos aprender da Tua Palavra. Pai, vem de encontro aos nossos corações. Deus, fale conosco. Deus, nos livra de barreiras que nos impedem de te servir, te adorar, e nos ajuda a entender esse texto, Pai, para que ele não seja só algo que vamos ouvir hoje, mas que nós pratiquemos ele diariamente em nossas vidas. Nos usa, Pai, para sermos instrumentos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao longo do livro de Atos, se os irmãos já leram, quem não leu, quiser assistir a série, que está desde o capítulo 1 até o capítulo 7 ou 8, tem gravado, nós temos visto como Deus tem conduzido a história de redenção do povo dele.
e como ele fez a sua igreja crescer e avançar durante todo o tempo na sua vida. O Espírito Santo desceu com poder, nós vemos em Atos, muitas pessoas receberam a Cristo. Até aqueles presos às tradições judaicas começaram a experimentar o Espírito Santo, a conversão de suas vidas e uma vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Apesar das perseguições que ocorreram, pessoas foram mortas por conta do Evangelho e da expansão, nada impediu o avanço do reino de Deus. Domingo passado, nós vimos a história de Cornélio, o centurião, e como Deus se manifestou a ele, e como Deus se manifestou também a Pedro, trazendo e fazendo, conduzindo a história do povo de Deus. E como Deus abriu a porta do Evangelho para os judeus. Pedro novamente está sendo usado por Deus nessa missão, como ele já havia sido usado por Deus lá em Atos 2, e também em Atos 8. Como um judeu fiel, irmãos, olhando para a vida e para o contexto de Pedro, Lucas explicou muito bem semana passada, Pedro tinha barreiras em seu coração, que precisava ser quebrada. Pedro era um judeu fiel, e Deus lhe deu uma visão sobre os alimentos impuros, mostrando que ele estava purificando algo muito maior do que um alimento. Deus estava purificando e trazendo a salvação e a santificação para os judeus. Pedro se hospedou na casa de Simão, que era curtidor de couro, algo que era improvável para um judeu naquela época. Deus estava ensinando a Pedro que aquilo que ele purificou não deveria ser chamado de impuro. Aquilo que Deus transforma, aquilo que Deus muda e aquilo que Deus faz com que a sua glória seja resplandecida na vida deles, são pessoas que não devem ser chamadas de impuro. Então Pedro obedeceu a Deus no capítulo anterior, foi à casa de Cornélio, e ao ver o Espírito Santo derramado sobre a vida daquele povo, Pedro não conseguiu mais olhar para tudo aquilo e dizer que Deus não havia sido, não havia sido levado para anunciar o Evangelho aos gentios. Capítulo 10, versos 34 e 35, a gente vê o relato de Pedro. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Então, quando a gente olha para esse contexto um pouco confuso, com um judeu indo falar com um gentio, e todas essas barreiras em seus corações, olhando para tudo isso, nós vemos que a barreira que havia entre judeus e gentios havia começado a se desfazer. O Evangelho havia sido anunciado, o Espírito Santo foi derramado no meio deles, assim como aconteceu no Pentecostes. E o batismo para eles confirmou que a salvação é para todos os povos, era para todas as nações. Isso cumpre diretamente a ordem de Jesus em Mateus 28. Vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ensinei. Então Pedro, diante de tudo isso, entende que ele precisava fazer que o Evangelho fosse pregado a povos em que o judaísmo produziu barreiras contra aquele povo. E esse episódio, irmãos, nos desafia a fazer uma pergunta para a gente poder entrar na exposição do texto. Será que ainda há barreiras em nosso coração que nos impede de obedecer a Deus e de anunciar o Evangelho sem distinção a todas as pessoas? E hoje nós vamos aprender com a situação de Pedro, como Deus nos chama para deixar de lado as nossas tradições, os nossos preconceitos, as coisas que a gente cria na nossa cabeça, como cristão velho muitas das vezes, para entender que Deus nos chama para algo muito maior, para entender que Deus nos chama para ir muito mais além do que frequentar um culto, cantar aqui na frente e pregar. Deus nos chama para uma missão muito maior. E a primeira lição que a gente aprende hoje está no capítulo 11, versos 1 a 3. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios
também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de um homem incircunciso e comeu com ele. Mas eu quero que desses 3 versículos vocês fiquem em mente o seguinte: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Aqui Pedro, depois de acontecer tudo o que aconteceu lá em Jope, em Cesareia, Pedro retorna a Jerusalém. A notícia da visita dele à casa de Cornélio já havia se espalhado por toda Jerusalém. No entanto, em vez de celebrarem a conversão dos gentios e verem o evangelho de Jesus sendo anunciado e se expandindo por todas as nações, alguns cristãos judeus, eles que eram do partido dos circuncisos, confrontavam ele duramente. Aqui o partido circunciso significava que alguns judeus que seguiam muito à risca as suas leis, pessoas muito conservadas, que não tinham a visão completa do que era o evangelho de Jesus Cristo, e ainda tinha muita barreira dentro do seu coração. Então, quando Pedro chega lá, Lucas relata que ele é confrontado por essas pessoas. O que aconteceu lá? Por que você sentou com eles? Por que você comeu com eles? Esse era o questionamento que eles estavam fazendo para Pedro. A igreja de Jerusalém ainda estava presa, irmãos, a uma mentalidade exclusiva. Para eles o evangelho era uma continuação da fé judaica. Para eles Jesus Cristo veio para os judeus e continuaria dentro dos judeus. E se caso algum gentio precisasse e quisesse se converter ao cristianismo, primeiro eles tinham que seguir a circuncisão, praticarem a circuncisão e praticar as leis cerimoniais que havia lá naquele tempo, antes de serem aceitos pelo povo de Deus. Então, para que um gentio pudesse entrar no meio dos cristãos judeus, na cabeça dos judeus, eles precisavam primeiro praticar tudo o que os judeus faziam, para depois receber o Espírito, receber a palavra e serem batizados. Mas assim, até esse ponto, até o relato aqui, era muito difícil de acontecer. Eram poucas pessoas que passavam por esse processo. Poucas pessoas. Então, o que acontece? Quando eles souberam que Pedro havia não apenas pregado para esse pessoal, que primeiro tinha que passar por todos esses ritos para depois se converter ao cristianismo, eles começaram a confrontar Pedro. Mas não porque o evangelho havia sido pregado, por quantas pessoas tinham sido convertidas. Eles começaram a criticar Pedro, porque ele havia entrado na casa de um gentio, ele havia comido com gentio, ele havia sentado na mesa de um gentio. Nas tradições judaicas, um judeu jamais poderia se alimentar com um gentio, porque a dieta alimentar da lei de Moisés e a vida que o gentio vivia era completamente diferente. Um judeu não podia sentar à mesa com um gentio, porque a comida deles era impura, eles não poderiam se relacionar com essas pessoas. Então, na cabeça daquele povo da igreja de Jerusalém, esse era o problema, esse era o motivo de ser questionado. Eles ficaram escandalizados, porque Pedro, o pastor da igreja de Jerusalém, havia sentado e comido com pessoas que naquela época eram imundas. Esse choque, irmãos, olhando para esse texto, revela algo muito importante. Eles não estavam preocupados se o reino de Deus estava sendo expandido. Eles não preocupavam se a pregação estava sendo anunciada, se corações estavam sendo transformados. Eles só pensavam que as tradições religiosas deles estavam sendo quebradas. Em vez de celebrar que o povo estava sendo salvo, tanto em Jope quanto em Cesareia, eles ficaram indignados, porque o evangelho tinha saído do controle deles, porque eles estavam caminhando e fazendo com que o evangelho seguisse o padrãozinho deles. Não, você quer ser cristão? Você quer receber o evangelho de Jesus Cristo? Então vai lá e se circuncisa. Vai lá.
e depois vem aqui, pratica toda a lei, pratica todas as cerimônias, e depois de um tempo, a gente vai analisar e vai ver como tudo vai acontecer. Eles olharam para aquilo e viram que Deus atravessou tudo isso e entregou o evangelho àquelas pessoas que precisavam. A questão central aqui, irmãos, é que os judeus convertidos ainda acreditavam que o monopólio da graça de Deus estava na mão deles, que eles controlavam aonde o evangelho seria pregado e para quem eles pregariam o evangelho. Eles acreditavam que eles eram um povo exclusivo de Deus. Nós recebemos e nós controlamos, nós recebemos e nós ditamos como tudo vai acontecer. E agora eles estavam sendo forçados por Deus a aceitar que Deus estava chamando os gentios diretamente, sem exigir que eles seguissem primeiro a lei judaica. Diante dessa pressão toda, irmãos, Pedro precisou dar de novo essa explicação detalhada. O capítulo 10 para o capítulo 11 é praticamente a mesma coisa, é um reflexo. Então Pedro precisou gastar tempo para poder explicar para eles isso. Ele sabia que isso não era uma questão comum. Por tudo isso que eu já falei, por tudo isso que estava acontecendo, Pedro era o pastor da igreja. Então Pedro foi questionado, Pedro foi colocado na parede. A salvação era apenas para os judeus ou era realmente para todas as nações? Pedro estava sendo chamado, neste texto, a mostrar para aqueles irmãos da igreja de Jerusalém que o evangelho era para todas as nações. E essas atitudes desses irmãos judeus da igreja de Jerusalém, irmãos, nos leva a refletir sobre os nossos próprios posicionamentos, daqueles que estão sendo chamados por Cristo, daqueles que estão sendo chamados e convertidos e sendo trazidos à igreja, aqueles que estão sendo recebidos, por exemplo, lá no campo, onde o Levi está pregando, lá na África, em qualquer outro lugar do mundo. Como nós temos reagido, irmãos, quando nos deparamos com pessoas que precisam ouvir o evangelho, mas que têm contextos completamente diferentes do nosso, de pessoas que vivem em culturas completamente do nosso. Outra coisa, como nós temos reagido quando ficamos sabendo que Deus está agindo em locais, em pessoas e em situações completamente improváveis aos nossos olhos. Lucas falou na oração aqui de confissão de pecado, que nós só somos santos e nós só conseguimos viver em santidade por conta do sacrifício de Jesus. Nós cantamos isso. Aí nós pegamos esse olho pecador, esse olho quebrado, e nós começamos a analisar como Deus move e direciona o seu espírito para salvar a vida das pessoas. Muitas vezes, irmãos, quando nós deparamos com algo diferente, a nossa reação inicial é criticar, a nossa reação inicial é confrontar, porque está acontecendo algo diferente daquilo que a gente está acostumado a ver dentro do nosso cerco, dentro daquilo que a gente viveu a vida inteira. Deus não pode trabalhar diferente, Deus não pode agir diferente, e aí nós começamos a criticar como aquele irmão trabalha, nós começamos a criticar como o evangelho está sendo propagado às pessoas. Irmãos, isso ocorre porque em nossa natureza pecaminosa, a parte nossa é que ainda não foi santificada, que é a nossa humanidade, que infelizmente a gente vive a eternidade, mas ainda não. A nossa eternidade, ela é clara, perfeita e concreta porque Cristo morreu na cruz, mas nossos corações ainda são quebrados. Nós tendemos a resistir ao que não compreendemos. Nós tendemos a resistir àquilo que desafia as nossas crenças, que já estão pré-estabelecidas dentro da nossa cabeça. E essa resistência, irmãos, é evidente nas palavras dos crentes da igreja de Jerusalém. E ao saberem que Pedro havia se associado aos gentios, eles não hesitaram em questioná-lo e em colocá-lo na parede. Será que nós estamos, irmãos, limitando a obra de Cristo por causa das nossas tradições? Nós precisamos perguntar isso todos os dias. Jesus já havia ensinado que o que torna o homem impuro não é a comida,
mas o coração. Jesus veio e preparou o caminho e cumpriu aquilo que nós não conseguimos cumprir e diz para a gente: vá e pregue. Aí nós criamos muros entre as pessoas, nós criamos dificuldades, nós criamos problemas, e nós não conseguimos alcançar as pessoas que precisam ouvir do Evangelho de Jesus. Nós precisamos estar atentos, irmãos, nós precisamos estar alertas. Muitas vezes Deus nos dá a oportunidade para sermos instrumentos dele na vida das pessoas. Só que, no entanto, por conta desses preconceitos, por conta dessas nossas tradições, nós afastamos as pessoas de nós e de Cristo. Quantas pessoas têm o coração machucado, quantas pessoas têm o coração ferido, por conta dessas barreiras culturais que nós colocamos. Quantas das vezes pessoas se ferem, quantas das vezes pessoas se machucam e se afastam de Deus, por conta das suas feridas, por conta de como nós chegamos a ela, por conta das vidas que elas vivem. E nós assim, nós não impedimos o agir de Deus, mas nós machucamos as pessoas. Nós não podemos ser assim, a Bíblia nos chama a deixar isso de lado. Deus pode colocar ao nosso redor, irmãos, tudo quanto é tipo de gente, desde um mendigo, um cigano, como Levi trabalha, espíritas, umbandas. Deus pode colocar pessoas próximas de nós, que até frequentam igrejas e ainda não compreenderam o Evangelho de Jesus. Todas as pessoas que estão ao nosso redor precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Só que, no entanto, irmãos, por conta dos preconceitos, nós afastamos essas pessoas que precisam ouvir. Então Deus nos chama, irmãos, a levar o Evangelho que tira a angústia do coração das pessoas. Nós precisamos levar o Evangelho que tira a tristeza e que dá esperança a corações quebrados, a corações tristes, a corações que não têm esperança de suas vidas, assim como os judeus, assim como os gentios. A esperança chegou para eles. Pedro foi o meio pelo qual o Evangelho chegou até eles. Se dependessem do povo judeu que estava lá na igreja de Jerusalém, talvez não chegaria tão rápido, mas Deus sabia que Pedro precisava quebrar as barreiras do coração dele, e o povo também precisava entender que Jesus trabalha de forma autônoma. A nossa missão, irmãos, é de anunciar as boas novas, porque ela foi dada à igreja, ela foi dada a nós, ao povo de Deus. Nós devemos proclamar o Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas que precisam ouvir que há um Salvador para suas almas. Pessoas ao nosso redor precisam ouvir que há redenção para sua alma e que há esperança para uma vida sem sentido. E por isso nós precisamos, como o título dessa série, Atos, a direção do Espírito. Nós precisamos também seguir a direção do Espírito para que a igreja de Cristo avance. Nós somos o meio que Deus deixou para que o Evangelho seja anunciado, para que a igreja de Cristo avance, para que pessoas recebam o Evangelho de Jesus Cristo, e nós precisamos quebrar essas barreiras do nosso coração. Pode ser que ao fazermos isso, irmãos, nós sejamos questionados, assim como Pedro foi. Nós poderemos enfrentar resistência muitas das vezes, nós podemos enfrentar críticas como Pedro recebeu, e até oposição, mas nós não devemos nos calar, nós não devemos parar. O coração de Pedro provavelmente sentiu medo, porque tudo aquilo que Deus estava pedindo para ele fazer era completamente contra aquilo que ele aprendeu durante as suas tradições judaicas. Desde a casa do homem que ele ficou, até os animais impuros do véu, simbolizavam a destruição das barreiras, das tradições que haviam sido construídas dentro do coração dele e do povo. Que nada nos impeça de cumprir o chamado de Deus, irmãos. Anunciar o Evangelho, que sejamos instrumentos e não barreiras. É isso que nós precisamos ter em mente. Nós não podemos erguer obstáculos que afaste os outros de Cristo, e nem agir como aqueles que criticavam Pedro. Nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos levar a sua mensagem com amor e liberdade às pessoas.
Mas o texto não para por aqui. Pedro segue contando a eles a revelação que ele havia recebido. A gente vê isso do verso 4 ao verso 10. O texto nos diz assim: Pedro então começou a explicar exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado dos céus, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves dos céus. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Então eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou dos céus outra vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido aos céus. Irmãos, o texto que me chama a atenção nesse pedaço que a gente leu de texto é no verso 9. Deus deixa claro para eles, dizendo que não é para chamar de impuro aquilo que Deus purificou. Pedro então descreve a visão. Pedro então explica como tudo aconteceu. A gente viu isso de forma detalhada domingo passado, eu não vou entrar nesse texto de novo, mas eu queria destacar esse ponto, que esse ponto muitas das vezes nos faz bater cabeça na nossa caminhada, nos faz perder tempo no avanço do evangelho do reino de Deus, porque as nossas tradições religiosas nos fazem entender que nós somos capazes de produzir algumas coisas, inclusive a santidade. Então, às vezes na nossa vida, nós olhamos e achamos que a nossa santidade vem porque nós produzimos atitudes humanas, como se circuncidar, como seguir os padrões judaicos, no caso deles, mas nós inventamos coisas na nossa vida que nos fazem achar que aquilo que nós fazemos nos torna santos. E a Bíblia não nos diz que nós somos santos por aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz que nós somos santos porque alguém nos fez santo. Semana passada nós vimos que a nossa salvação, ela é monergista, é Deus que nos dá, é Deus que nos capacita, é Deus que nos chama ao arrependimento. Mas no verso 9, nós vemos que é Deus também que nos purifica, não são as nossas práticas, não são os nossos costumes, não são as nossas tradições. Não importava se ele era judeu ou se ele era gentio, Cristo morreu por todos aqueles que o Pai havia dado na eternidade, e não só deu, a obra de salvação vem de Deus e não é esforço humano. Efésios 1, 4 e 5 vai nos dizer como acontece o processo de santificação na nossa vida. Pois aquele que nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus aqui, irmãos, Ele nos desafia, através desse texto, a mudar a nossa mentalidade como cristão. Assim como Pedro, nós devemos entender e compreender e aprender a ouvir a voz de Deus acima das nossas tradições, e reconhecer que Cristo é o centro da nossa salvação e também da purificação e santificação das nossas vidas. A visão de Pedro nos ensina que a obra redentora de Cristo é suficiente, irmãos. Ele é o sacrifício perfeito que purifica o seu povo, que purifica o pecador sem esperança, que purifica aquele que aos nossos olhos não merecia o evangelho.
É Deus quem purifica essas pessoas. Ele foi o sacrifício, Ele é e sempre vai continuar sendo o sacrifício perfeito para a salvação e purificação das nossas almas. Hebreus capítulo 10, versículo 10, fala que pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Pedro, irmãos, quando ele cumpre a vontade de Deus, ele entende que a santificação e a purificação vem unicamente por meio de Jesus Cristo e por meio do seu sacrifício. Jesus quebrou as barreiras que existiam entre Deus e os homens. Cristo, o único que cumpriu perfeitamente a lei, nos justificou e nos deu livre acesso ao trono de Deus. Ele nos alcança, Ele nos salva, Ele nos purifica de todo pecado e a sua obra redentora é suficiente e completa. Sim, é bom orar de madrugada, 4, 5 horas. Algumas vezes quando eu faço isso eu termino dormindo, acontece. É bom jejuar, é bom gastarmos tempos com propósitos na nossa vida, é bom, é ótimo. Só que se nós perdemos de vista que a nossa purificação vem exclusivamente de Deus, nós começaremos a nos frustrar e nós vamos começar a criar barreiras, como fizeram os do partido da circuncisão. Eles achavam que para poder ser santos, eles precisavam praticar as leis, eles precisavam seguir toda a lei mosaica, eles precisavam se circuncidar, eles precisavam gastar tempo com aquelas coisas que para o Antigo Testamento tinha sentido porque Jesus não havia vindo. Só que Jesus cumpriu toda a lei nele, e a partir de agora, a nossa santificação não vem pela prática da lei, mas vem pelo sangue de Jesus Cristo que lavou as nossas almas. É aí que corremos o risco de achar que fazemos parte não somente da obra redentora de Deus, mas que também somos capazes de nos santificar por nossos próprios esforços, por nossos próprios atos, e colocamos um padrão, tanto para a salvação, quanto para a santificação na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos ficar atentos, irmãos, porque o padrão é de Deus. O padrão da santificação e o padrão da eleição, da salvação da nossa vida, foi Deus quem deu, foi Deus quem estabeleceu, e Deus é o meio pelo qual nos capacita. Mas quando nós entendemos de fato a obra redentora de Jesus Cristo na nossa vida, o seu poder tanto para purificar a nossa vida, quanto para salvar pecadores perdidos como nós, quando ouvimos a palavra de Deus e não temos barreiras em nosso coração, nós vemos o poder de Deus em ação em favor do seu povo, e entramos em sua presença reconhecendo a sua santidade. E aí, irmãos, Ele age, Ele quebra barreiras, Ele quebra ritos pessoais que nós criamos, Ele entra na vida das pessoas, Ele santifica a vida das pessoas, Ele salva pessoas e Ele capacita pessoas, porque tudo vem dEle. E nós, quando vemos isso, quando vemos o Espírito Santo de Deus entrando na vida das pessoas, enchendo as pessoas com poder e glória, nos dando capacidade para pregar o Evangelho, para enfrentar as dificuldades da nossa vida, nós reconhecemos como Deus fez e como Deus faz. Deus, Ele sela-nos com o seu Espírito Santo, Ele nos capacita com o seu Espírito Santo, e isso também aconteceu com o povo lá na casa de Cornélio. Nós vemos isso do verso 11 a 17. Na mesma hora chegaram à casa em que estavam hospedados 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito Santo disse que não hesitassem em ir com eles. Esses 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. E ele nos contou tudo, como o anjo tinha aparecido em sua casa, e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro.
ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos de sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. E então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em me opor a Deus? Então Pedro aqui relata que ao obedecer à ordem de Deus, de pregar o evangelho para os gentios lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu. Pedro foi o meio pelo qual o evangelho foi pregado, mas o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida deles, da mesma forma que aconteceu com os judeus lá em Pentecoste. A palavra de Deus chega às pessoas e o Espírito Santo de Deus é quem faz eles entenderem, é quem faz eles se dobrarem, é quem faz os corações se converterem a Jesus Cristo. Isso nos mostra que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Nós vemos isso em Mateus 3:11 e também em Atos 1:5. Em Pentecostes, irmãos, e em Samaria, primeiro eles ouviram a palavra e depois foram batizados. E em seguida receberam o Espírito Santo. Quando a gente vê em Cesareia, a gente vê que a coisa foi um pouco diferente. O Espírito Santo veio primeiro e depois eles foram batizados. Isso confirma que Jesus é o Salvador de todos os povos e Ele age da forma que Ele deseja para salvar o seu povo. O mover de Deus, irmãos, transcende as nossas regras. O mover de Deus transcende as nossas barreiras. E quando Ele derrama a sua graça por meio de seu Filho Jesus, nós devemos reconhecer com alegria aquilo que Deus está dando aos povos. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus e a soberania dEle em trabalhar pelo bem do seu povo de uma forma completamente diferente da forma que nós pensamos que Ele age. Deus, irmãos, Ele tem seu meio de trabalhar para alcançar o coração das pessoas, os seus escolhidos. E por isso nós não podemos olhar para o campo, nós não podemos olhar para as pessoas e colocar padrões que Deus não colocaria. Nós não podemos olhar para as pessoas e dizer: não, essa pessoa não merece ouvir o Evangelho. Não, essa pessoa é pecadora demais, ela não pode ouvir o Evangelho de Jesus. Essa pessoa, ela não vai se converter. Essa pessoa não, essa aí não muda de vida. É Deus quem faz, é Deus quem cuida da ordem como as coisas acontecem. O importante para Deus é que as pessoas sejam salvas. O importante para Deus é que nós preguemos a palavra e Deus se encarrega de fazer o resto. E quando nós olhamos, irmãos, para tudo isso, nós vemos o mover de Deus no meio do povo, da mesma forma que aconteceu em Jope e em Cesareia. Isso também acontece com os irmãos do partido da circuncisão, lá em Jerusalém, quando Pedro falava com eles. A gente olha para o verso 18 e a gente vê que quando eles ouviram tudo que aconteceu, quando eles ouviram que Deus havia falado por intermédio de Pedro, e que o povo havia ouvido o Evangelho de Jesus Cristo, então vem a resposta daqueles que temem a Deus de verdade. O verso 18 vai falar da seguinte forma: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções, e louvaram a Deus dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. Esse até mesmo significa: eu não imaginava. Então, Deus se achegou até eles. Percebam, os judeus, irmãos, que antes criticavam Pedro, que antes tinham barreiras, que antes ditavam quem poderia ser salvo e quem não poderia ser salvo, agora se unem em louvor, em alegria, reconhecendo a grandeza de Deus por meio da salvação dos gentios. Essa transformação no coração deles, no fim desse texto, é notável. A gente percebe que eles antes estavam irritados e agora eles estão alegres. Aqueles que estavam prontos para condenar Pedro por tudo que ele tinha feito, agora estão glorificando pela história de tudo que havia acontecido.
É assim que Deus nos chama, porque eles entenderam que Cristo não é apenas Redentor dos judeus, Cristo é o Redentor de todas as pessoas, de todos os povos e de todas as nações. Esse momento aqui marca um ponto crucial para a igreja. Esse acontecimento cumpre a grande comissão de Jesus Cristo. Ele nos ordenou levar o evangelho a todos os povos. Cristo nos deixou a missão de anunciar. Então aqui a igreja entendeu que de fato o evangelho era para todas as nações, não era exclusivo. Mateus 28, 19 e 20, fala que ele nos envia a fazer discípulos de todas as nações. Em Atos 1:8 ele promete que receberiam poder através do Espírito Santo para sermos testemunhas, suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso reflete, irmãos, uma transformação genuína. O povo ali entendeu e começou, a partir desse momento, seguir a caminhada do Espírito de levar a igreja aos povos, onde barreiras culturais, preconceitos são derrubados, porque a ordem de cumprir a missão é muito mais importante. Essa mudança de perspectiva nos convida a refletir, irmãos, sobre como muitas das vezes nós podemos ser insensíveis ao conduzir do Espírito Santo. Muitas das vezes nós estamos desapercebidos ao que Deus está fazendo ao nosso meio. E nós perdemos a percepção e começamos a ficar uns cristãos lentos. Nós ficamos para trás daquilo que está acontecendo. Deus nos chama hoje a mudar a nossa perspectiva. Isso é um lembrete da graça de Deus, irmãos, que Ele não tem limite, é real. Nós precisamos viver esse amor todos os dias para caminhar na caminhada do Espírito na nossa vida. Não pense que tudo se tornou maravilhas depois que Pedro pregou aos gentios, as barreiras principais foram quebradas. Mais para frente a gente vai ver que Pedro mesmo teve problemas quanto a isso. Se a gente olhar as cartas de Paulo, nós vamos ver que Paulo combateu os judeus que queriam voltar às práticas de novo. Isso era uma coisa muito enraizada. A gente vai ver que Pedro mesmo continuou seguindo algumas partes dos ritos judaicos, mas não como meio de santificação. Não, Jesus veio e praticou algumas coisas também, mas Pedro entendeu de fato que Cristo é um meio por conta de tudo aquilo que acontecia na nossa vida, e não aquilo que a gente praticava. E a partir disso o Evangelho foi avançando, os apóstolos foram combatendo os falsos ensinos, e o Evangelho de Jesus durante todo o tempo foi quebrado. Mas hoje, irmãos, nós somos chamados a refletir de forma bem pessoal o que realmente une o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo estava sendo dividido pelos judeus, mas o que realmente une o corpo de Cristo? Nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos divide como povo de Deus. Nós não podemos permitir que a aparência de um irmão seja motivo do Evangelho não ser pregado. Nós não podemos permitir que um irmão vir na igreja de bermuda, ou o irmão usar um brinco, ou uma pessoa ter uma tatuagem, ou uma pessoa falar em gíria, ou qualquer coisa desse tipo, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, seja motivo para a comunhão e para o avanço do Evangelho de Jesus Cristo, porque nós temos a tendência de nos prender a coisas muito pequenas. Nós temos tendências, como os judeus têm, até hoje, de deixar de lado o avanço do Evangelho por conta de coisas pequenas. Nós não podemos permitir que essas coisas impeçam de reconhecer e olhar a obra redentora de Jesus na vida das pessoas. Nós não devemos julgar, irmãos, aquelas pessoas que vêm de outras igrejas, que têm corações quebrados, que têm corações feridos, e que têm talvez uma teologia completamente distorcida. Nós precisamos amar as pessoas. Cada um de nós é filho de Deus amado, e tem um lugar na missão do Evangelho de Jesus Cristo.
Lembrem-se, irmãos, que o evangelho que transforma a vida e liberta pessoas da escravidão do pecado não é exclusivo da igreja, não é exclusivo de nós que estamos aqui, não. As pessoas estão lá fora precisando ouvir daquele Deus que transforma, liberta e arranca as pessoas da escravidão. Nós precisamos levar a mensagem de amor, a mensagem que confronta o pecado e a mensagem que traz libertação. Nós precisamos abrir os nossos corações, irmãos, e abraçar a adversidade que Deus nos trouxe de pessoas. Quando nós fazemos isso, nós cumprimos a verdadeira missão dos crentes em Jesus: pregar o evangelho que transforma, irmãos, não somente em palavras, mas também em atitude, em ação de amor e acolhimento a todas as pessoas. Que nós possamos ser um reflexo do amor de Cristo, mostrando que, independente das nossas diferenças, irmãos, independente da nossa condição financeira, independente da nossa aparência, independente da situação que nós estamos, Deus deseja que o evangelho e que o seu reino avance a todo tempo. Romanos fala que, como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Nós devemos estar dispostos, irmãos, a reconhecer o agir de Deus e nos alegrar com a obra diversa de Deus na vida dos outros. Nós precisamos pregar o evangelho sem distinção. Nós precisamos deixar as nossas barreiras de lado. Nós precisamos, porque quando nós pregamos, Deus se encarregará de fazer essas pessoas crerem em Jesus, pois essa é a obra de Jesus Cristo. Essa não é a nossa obra, essa não é a nossa missão. A nossa missão como cristãos é pregar o evangelho, e Deus vai fazer com que essas pessoas creiam em Jesus Cristo, e Deus vai capacitar essas pessoas a estarem com a gente aqui, a ouvirem a mensagem de Jesus Cristo e a saírem para cumprir a sua missão de pregar o evangelho. Deus não faz diferença de pessoas, irmãos. Isso não significa que Ele nos chama para ficar como estamos. Quando Ele nos chama, Ele nos liberta, Ele nos transforma, e assim passamos a viver para a sua glória. Essa é a ordem da vida das pessoas que creem em Jesus de verdade e que passam a caminhar e a viver a missão de Jesus Cristo. Isso também não significa que Ele salvará a todos. A mensagem de Jesus Cristo é para que nós preguemos ao mundo, sem distinção de pessoas, para que nós peguemos a tempo e a fora de tempo, mas Ele chamará dentre todos os povos, apenas os seus filhos separados, como Lucas falou semana passada. Lá na eternidade Deus separou um povo, e a nossa missão é pregar a todos, para que Deus se encarregue de chamar aqueles que Ele escolheu. A graça dele, irmãos, é transbordante. A graça de Jesus não tem cultura, a graça de Jesus não tem barreira. Então pregue, a tempo e fora de tempo. Envie o evangelho de Jesus a todas as pessoas, a tempo e a fora de tempo. E quando nós tivermos dificuldade de fazer isso, nós precisamos olhar para dentro de nós e precisamos fazer algumas perguntas. Será que de algum jeito nós estamos limitando que a graça de Deus na nossa vida alcance outras pessoas? Porque nós somos a ponte. Os anjos não foram encarregados de pregar o evangelho. Nós, igreja de Jesus, fomos encarregados. Então, nós precisamos olhar para nós e analisar se existe alguma coisa que está nos impedindo de pregar o evangelho de Jesus. Nós precisamos refletir, irmãos, de forma direta. Que barreira nós estamos levantando, que podem estar atrapalhando o evangelho do reino de Deus propagar ao nosso redor? Será que estamos presos às nossas preferências teológicas? Será que nós estamos presos às nossas culturas? Será que os nossos preconceitos por certos tipos de pessoas não têm deixado nós enxergar que existem pessoas
que estão padecendo ao nosso lado, que precisam ouvir a palavra que liberta, que transforma e que nos coloca de pé como pessoas dignas, porque Cristo morreu por essas pessoas. Nós precisamos nos perguntar todos os dias, porque a nossa missão principal não é trabalhar, a nossa missão principal não é criar os nossos filhos, isso é a nossa missão terrena, mas nós fomos chamados para viver para a glória de Deus, e para vivermos a glória de Deus, nós precisamos deixar tudo que nos impede de lado e pregar a Cristo às pessoas. Hoje Deus nos desafia a abrir o nosso coração para a missão de Jesus, irmãos. Deus nos desafia, Deus nos dá uma injeção de ânimo, para a gente sair daqui hoje e olhar para todos os lados, e quando a gente olhar para uma pessoa que é completamente oposta da gente, a gente precisa olhar para aquela pessoa e precisa entender, aquela pessoa precisa de Jesus, aquela pessoa precisa ouvir o Evangelho, aquela pessoa é completamente diferente de mim, às vezes eu vou me sentir incomodado, mas aquela pessoa precisa ouvir que existe um Salvador. É assim que nós precisamos sair daqui hoje, irmãos. Nós não podemos ficar presos às nossas preferências. A ordem é clara: leve o Evangelho a todas as pessoas. Então, eu chamo vocês hoje a colocarem a principal missão de vocês em prática. Não dá para ficar parado diante da missão que Jesus nos deixou. Nós precisamos ser aqueles que levam as boas novas, que trazem esperança para quem está perdido, irmãos, angustiado, sem direção, com uma mensagem de que há um Salvador, de que há esperança para uma vida sem sentido. Não importa de onde essa pessoa vem, o que essa pessoa faz, qual o caráter dessa pessoa, não importa, nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque cada pessoa é preciosa para Deus, e não sabemos quem essas pessoas são. Há umas 2 semanas atrás, uma cliente falou para mim assim: mas Jefferson, como nós sabemos que nós somos salvos? Não quero nem saber, eu não preciso saber disso, essa não é a minha missão. A minha missão é pregar a todas as pessoas. Então preguem, irmãos, a tempo e fora de tempo. Não se cansem de pregar a mensagem de salvação. Saia daqui hoje com um propósito de vida renovado. Deus coloca pessoas ao nosso redor. Nós precisamos quebrar as barreiras. Que nosso coração esteja aberto, irmãos, para receber a graça de Deus, mas que Ele não fique parado dentro do nosso coração. Que a gente receba e transmita. Que a gente receba e transmita a palavra de Deus. É assim que nós devemos viver, que nós sejamos instrumentos de transformação na vida das pessoas, que nós sejamos o caminho pelo qual a libertação de pecados, não apenas com palavras, mas com atitudes, que nós possamos agarrar as pessoas, falar de Jesus para elas, caminhar do lado delas, e às vezes elas não vão conseguir ouvir claramente a mensagem de Jesus, mas nós vamos insistir e falar até que Jesus clareie a visão delas, para que elas se convertam completamente a Jesus, que nós possamos buscá-lo, irmãos, diariamente, que o Espírito Santo de Deus nos transforme e nos renove todo dia, para que Ele nos capacite a viver essa nossa missão. Porque se nós deixarmos a nossa vida espiritual de lado, nós vamos acabar ficando como os judeus ficaram. E nós vamos achar que nós vamos conseguir viver a nossa vida por nossos próprios méritos e atos. Deus nos chama a buscá-lo, a nos capacitar, a nos encher da presença dEle, e para que a presença dEle cheia no nosso coração, transborde na vida de outras pessoas. É somente através de Jesus e do seu poder imenso, que encontramos a capacitação para pregar o Evangelho para as pessoas. Assim nós estaremos cumprindo a vontade dEle em nossas vidas. Lembrem-se, irmãos, já estou finalizando, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e como seguidores de Jesus, a nossa missão é proclamá-lo sem demora, porque nós não sabemos quando Ele vem, mas nós sabemos a nossa missão, e nós precisamos pregar, amém? Que nós possamos nos comprometer, irmãos,
todos os dias, a levar o Evangelho, e que nós possamos ser bênçãos e transbordar a graça de Deus na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Não se ceguem, não fechem os seus olhos para as pessoas que estão ao seu redor por conta das diferenças. Aquilo que nos difere, Cristo nos une, e é por conta disso que nós vivemos e existimos, porque alguém morreu por nós, e por isso nós precisamos mostrar para outras pessoas que há perdão para os seus pecados. Vamos orar a Deus.